Olá, eu sou Yuki Miranda e estou aqui mais uma vez para apresentar o programa Por Detrás das Máscaras. Trago-vos hoje 3 convidados fantásticos para fazer comigo o último episódio do Por Detrás das Máscaras desta segunda temporada. Convosco, Ginito Santana, Ivan Laranjeira, Nandela. Muito grato por estarem aqui e terem aceito o meu convite. Nós vamos falar hoje sobre os financiamentos no cenário artístico e cultural em Maputo, em Moçambique em geral também, e tentar perceber como é que se acede a esse financiamento, principalmente nesta fase em que estamos hoje, em que há muito dinheiro a chegar às artes e à cultura, mas mesmo assim ainda há muita complexidade em aceder a esses fundos. E vou começar com o Ginito com esta conversa, até porque vem também do Ministério, tem uma consciência, um esforço também de introduzir estas plataformas que vêm não só do setor do governo, mas também de instituições privadas e de outras parcerias. Ginito, como é que olha para esta situação dos financiamentos a nível cultural e artístico em Maputo? Ok, obrigado pela oportunidade. Acho que é um tema muito interessante, né? Financiamento e cultura. Eu vou me abstrair um pouco do Ministério por uma razão muito simples, que é para poder captar todo o meu percurso. Isso até leva-nos a ECA ou tudo isso. Ok, então, a questão de financiamento e cultura é, na minha ótica, importante esclarecer um ponto. Há uma ideia um pouco, muito comum, que quem financia a cultura é o Estado. Não é? E por isso é que nós todos vamos dentro daquilo que é cooperação Moçambique-União Europeia ou Procultura, ou financiamento do Estado da Fundac, ou de outro tipo. Mas há 3 formas de financiar a cultura, que é o Estado, é verdade, que é o privado, mencionado, que é o próprio público. E em muitos locais de Moçambique, em que as pessoas não têm acesso ao Estado, porque ele está confinado à cidade de Maputo, quem está na Beira, Niassa, se quiser pedir patrocínio mesmo aos privados, as cartas têm que vir sempre para Maputo, eles vivem muito do público. E aí, este que eu creio que é um dos desafios que nós temos aqui, porque muitas das vezes não fazemos as coisas porque o Estado não deu, ou porque o privado não deu, mas nunca pensamos no público. Se formos a ver um determinado estilo de música, sobretudo jovens, posso falar de hip-hop, não sei o quê, eu quando saio um pouco da cidade de Maputo, mesmo aqui, os eventos deles estão sempre cheios. Eles cobram um bilhete e estão sempre cheios, porque eles apostam mais no público. Eu creio que é importante as pessoas terem conta que as 3 formas de financiamento da cultura, o Estado, o privado e o público. E nós, às vezes, esgotamos e só ficamos no Estado. Vou começar por aí e depois, pronto, acho que podemos desenvolver mais. Sim, claro, muito grato. Ivan Laranjeira, tens um projeto para mim que é fantástico. É um projeto que eu costumo dizer, hoje já não é ambicioso porque conseguimos ver os frutos que são vividos na Mafalala e hoje o Museu da Mafalala. Ivan, como é que é aceder fundos, como é que foi também sonhar e arquitetar todo este plano para que aquele espaço tornasse-se hoje um lugar tão acessível, mas tão bom de se estar lá? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, pronto, saudações e agradecer pelo convite. Eu acho que a questão dos fundos é uma questão sensível. O financiamento é aquilo que é a força motriz para a realização das nossas atividades. E temos que pensar este acesso ao fundo não simplesmente numa perspectiva de quero fazer um concerto e já está, e quero fazer uma peça ou uma exposição e ter acesso a isso. Eu acho que a questão dos fundos tem muito a ver com a questão do investimento em si, não é? E se não há uma base que nos permite fazer um investimento numa perspectiva de médio e longo prazo,
dificilmente teremos uma indústria cultural, dificilmente teremos um ecossistema artístico e cultural que funcione. E, de certa forma, o trabalho da Mafalala foi resultado de uma ação de investimento contínuo ao longo dos anos, né? Começamos numa primeira fase com uma ideia sonhadora e com uma perspectiva assim, muito naif e ingênua daquilo que poderia ser o nosso trabalho e guiados muito pela juventude em si. Mais cedo apercebemos que aquilo que nós pretendíamos carecia precisamente de investimento a sério para podermos construir um museu e termos uma estrutura que funcione. Então, eu não dissocio estas duas questões, o financiamento do investimento e um investimento que seja estruturado e que tenha uma perspectiva de médio, longo e curto prazo também, não é? Então, para isso acontecer, passa numa primeira fase, do meu ponto de vista, de haver uma noção clara do que é que se pretende, ter um objetivo bem definido e ter uma noção também daquilo que são os stakeholders à volta para nós podermos estar posicionados da maneira correta no mercado. Então, também havia de parar por aqui, para depois avançar para outras questões. Eu acho que sempre muito para a Frentex. Acho que és dos músicos que eu diria faz música contemporânea. E hoje vejo também colaborados com os bailarinos contemporâneos. Queres dizer-nos ou partilhar-nos um bocado como é que estes projetos artísticos, onde disciplinas artísticas se cruzam num espaço, são financiados, pensados e, como dizia o Ivan, também é uma questão onde os artistas investem para que aquele objetivo seja realizado? Queria agradecer pelo convite e saudar-te pelo programa. Acho que é muito importante termos programas do género para que a gente possa conversar aquilo que é nosso em termos de panorama cultural. E logicamente o panorama cultural aqui em Moçambique é tão sensível como tantos os outros panoramas, tanto na educação, saúde, porque conhecemos qual é a realidade do país. O país é um país que está em crescimento. Agora, quanto a questões para responder à tua questão, posso responder mais com a experiência da minha carreira. Eu acho que é mais por questões da procura. Quem procura encontra, né? Porque acho que todos nós aqui, em algum momento, começamos do zero e como, usando as palavras do Ivan, a questão do planeamento de curto, médio e longo prazo, é assim como a gente possamos nos posicionar naquilo que se chama o panorama generalizado da cultura. E a escassez das coisas também acho que enaltecem a parte criativa de algum lado. Temos que ver isso também como um ponto forte em vários aspectos. Por exemplo, às vezes estás a ver, teres um dimmer que o mesmo dimmer vais transportar para diferentes salas. Então há a existir uma criatividade da equipe técnica de como desligar o dimmer e voltar a ligar noutra sala. Acho que para o meu caso também foi nesta particularidade. Quando eu comecei a minha carreira, acho que as condições, principalmente para aquilo que se trata do ramo alternativo e contemporâneo, eram mais fechadas, né? Nem consideravam arte, né? Aquilo de, o que é isto? Por exemplo, principalmente dança contemporânea. Porque quando falas de dança, a coisa que vem logo na cabeça do público que adere aos espetáculos é que há de haver xigubo, kuduro, mapico, né? Então, quando já há uma desconstrução dessas coisas, há que fazer um trabalho de conquistar o público, que eu acredito que até hoje a cultura alternativa ainda está a conquistar o seu público. E para conseguir que se trata das aplicações, eu acho que é uma questão de investigação, e vais investigando, vais tendo as respostas para as tuas necessidades. Logicamente não vai ser fácil porque a porta é só uma, né? O Genito falou de 3 pontos importantes, que é a questão do público, o setor privado
e o Ministério da Cultura, mas a porta da oportunidade para essas 3 instâncias é apenas uma, porque tudo acumula-se na cidade de Maputo. Então, para poder distribuir essa informação e chegar ao público-alvo, acho que o desafio está lá. Como é que podemos fazer chegar as aplicações para toda a gente? Por exemplo, depois vê-se que o cartaz anual de certos centros são os mesmos artistas, coisas assim. Eu vejo isso de 2 pontos. Tem o ponto em que as referências do que está a ser feito em termos de excelência são aquelas as referências. Então, se eu sou um novo, falo de mim particularmente, quando eu comecei a minha carreira, eu logo disse, eu estou a competir com o Azimbo, estou a competir com os 340 ml, estou a competir com o Yuk, né? Estilo, não é isso? Então, se eu for a fazer alguma coisa, tenho que fazer a minha cena, né? Mas o nível de qualidade tem que estar neste standard dos artistas com quem eu estou a competir. Então, se fazemos as coisas assim só à toa, logicamente não vais conseguir te aplicar, porque as aplicações têm requisitos, tens de ter uma biografia, tens que ter um CV, para o caso de um artista já tem que ter um número de trabalhos consideráveis para a pessoa em que tem o dinheiro para te entregar, dizer que olha, este aqui é um artista que eu acho que vai fazer as coisas com responsabilidade. Agora, se eu for um artista que só tenho um espetáculo no Gil Vicente, eu acho que a Procultura não vai... Por mais que o meu espetáculo tenha enchido ou tenha sido um dos melhores espetáculos naquele ano no Gil Vicente, eu acho que a Procultura assim só não vai me entregar o dinheiro. E sabem que pior com esta situação econômica que nós estamos agora, está a fluir o dinheiro, mas o controle também de como é que é usado esse dinheiro é máximo. Porque depois do trabalho da aplicação, recebe-se o dinheiro, concebe-se a residência, se for o caso de residência, e sai um produto final que pode ser performance, pode ser um filme, ou qualquer forma, uma manifestação artística. E depois disso tudo, escreve-se relatórios. Temos que escrever um relatório a dizer como é que usamos o dinheiro, como tem que ter recibos, essas coisas. Então, e por muitas vezes os relatórios não são assim, os espetáculos são bonitos, as residências são muito bem feitas, são concebidas com as dificuldades que têm, mas conseguem fazer coisas que a gente diz uau, nunca imaginei que pudessem fazer uma coisa cá assim. Mas o relatório depois não está bem escrito. Então, são vários fatores, posso assim dizer. Uau, ainda bem que trouxeste aqui vários fatores, a gente desmiuçar esses fatores e volto para o Zenito para tentarmos perceber quais são os grandes issues que nós temos em aceder a estes fundos, aplicar estes fundos e tornar também, como o Nandel dizia, acessível, porque é isso, há um grupo de pessoas que têm mais acesso e pode ser talvez porque tem capacidades para tal, pode ser também porque está muito mais próximo da porta, né? Que vamos chamar Maputo a porta. Mas como é que nós tornamos mais acessível ao pessoal das províncias, de outros distritos e de outras regiões do país? Ok. Eu comecei com uma coisa abstrata, queria abstrair-me do Ministério, mas agora vou voltar ao concreto, ao Ministério, porque eu creio que já levo esse ADN, não é? E vejo aqui que cria-se uma expectativa que vai falar a voz do Ministério. Mas assumo com muito orgulho, por uma razão muito simples. Há pouco tempo tive que falar para uma televisão e o discurso do Estado não muda é uma semana, né? Então creio que estou autorizado, Excelência Ministra, né? Não muda. Então é o seguinte, para responder isto, o que é que estamos a fazer do ponto de vista de Estado? Vou focar no financiamento de Estado. O Estado, a primeira preocupação que tem a nível de financiamento tem a ver com o património, chamado património material. Os museus, os sítios, monumentos, se formos a reparar, não podem ficar fechados, não há. Gasta-se muito dinheiro em termos de financiamento técnico e financeiro para manter as estátuas de Machel. E eu creio que esta abertura agora, temos museus privados, não é?
tem que começar também a adotar um orçamento para... Essa é a primeira prioridade. Mas o Estado condiciona o mercado, não é? Através, por exemplo, de isenções fiscais. Agora está-se a rever a lei de mecenato, creio que vai submeter. Vimos muito recentemente um debate sobre o regulamento de espetáculo, acho que e agora está-se a fazer o estatuto do artista. Então, se perguntarmos agora quem é um artista, nós, se não, eu por acaso conheço, estão aqui presentes, mas já que eu não os conheço e nós não temos algo concreto que pode dizer que este é um artista. Talvez um cartão de artista, não sei, mas um registro, este é um desafio. Mesmo quando há financiamento, que sabem que nunca é suficiente, o desafio é quem é o artista. Ora, bem, a gente fala do Azim, conhece, não é? Fala de uma Renata, a gente conhece. Mas depois há aqueles que a gente não conhece e não temos. Isto às vezes levanta um desafio muito importante. Primeiro, é que todos os privados, os Estados, os artistas, os atores, temos que convergir para a profissionalização, não é? Não podemos continuar a ter uma situação em que um artista que toca há 60 anos, quando fica doente, tem que pedir um prato de sopa, porque durante este tempo não descontou. A gente sabe que a arte tem uma singularidade e é isso a tentar fazer o estatuto do artista. Podemos ter um sistema contributivo que responda à singularidade do artista, que, como sabe, é sazonal, é intermitente, é de curta duração, então por vezes isto é um ponto. O ponto que me levantou agora de financiamento a partir das províncias, Nandel disse muito bem aqui, os relatórios, não é? É muito importante porque há financiamento, eu recebo todos os dias, porque estou numa rede, financiamento, mas aquela capacidade de criar um projeto, nós ainda temos essa dificuldade. Por quê? Porque o artista ainda é artista, é gestor, quer dizer, um pouco tudo. E não há esta articulação, por exemplo, com os jovens que formaram-se no ISARC, que são gestores que podem mais ou menos, não digo gerir a carreira, porque talvez seja muito dispendioso, mas ajudar em alguns projetos. E o que senão até que muitos artistas acabam perdendo os projetos. Mesmo os que conseguem, eu tenho ali uns casos, acompanho, porque ao mesmo tempo sou ponto focal do Ministério na área da Cultura para a União Europeia, que, o problema agora é de quitação, não é? Quitação fiscal, já foi aprovado, já foi dado dinheiro, só essa questão de quitação e temos esse problema. Os da província, o que é que estamos a fazer a nível, eu agora tenho esta ADN do Ministério, estamos a dar capacitação e felizmente fomos dar para a Niança, conseguiram candidatar-se ao financiamento. Fomos dar para Cabo Delgado, fomos dar para até províncias que não tinham antes, porque havia uma ideia muito fechada a Maputo, em termos de produção, que não permitiu nem a competição, nem em termos de competição, em termos de artística e criatividade, porque ficou-se a fechar. Nandela agora disse que os cartazes são sempre os mesmos, essa questão, não é? Porque nós não articulamos em escala, portanto, o que é que há a nível distrito, da província, de Maputo. Então, o financiamento, muitas das vezes, também tem a ver com aquilo que nós chamamos de um triângulo, que é o público, a criatividade, que é o financiamento e é o artista. E nós, às vezes, temos um triângulo um pouco desequilibrado. Vemos artistas com um bom financiamento, muito público, e quando vamos a ver a criatividade, é fraca. Às vezes acontece o contrário, mas o essencial aqui é formar públicos primeiro. Formar públicos, o Laranjeira tem um museu, mas se a gente não forma públicos de cultura a nível de museu ou a nível de música, portanto, contemporânea, dificilmente vamos conseguir financiar. Por quê? Porque alguém tem que ter o gosto para ir ao museu. E o gosto de ir ao museu não é o gosto de uma camiseta, né? Que a gente diz que essa camiseta tem botões atrás e em 5 minutos estamos a aprender. Há um processo de formação de públicos, tem que haver escolas, associação dos pais, e muito que é para a criança nascer com o gosto pela cultura. O que nós verificamos agora é que pouco investimento que se tem feito a nível de equipamentos culturais, cinemas, bibliotecas, museus, arquivos, são muito pouco frequentados. Então, passa por formarmos públicos e o artista também, eu acho que tem que começar a assumir uma posição mais profissional nesse sentido, porque, pronto, agora ficamos todos dependentes dos privados e do Estado. E do público, muitos poucos trabalham com o público agora. Enquanto tu vais para fora de Maputo, 90% do público é que faz isto. Eu pergunto o que é que está a acontecer aqui com a zona militar, que aquela coisa de Mapico tem 3 dias, às vezes aquela duração, com 600, 800 pessoas às vezes por dia. Como é que nós estamos a fazer do ponto de vista da atração, de rendimento? Então, esta percepção, este conhecimento é muito importante. Resumindo, conhecimento, temos que ter domínio da nossa cultura. Segundo,
formação, temos que ter a capacidade de ter competências para transmitir, buscar o financiamento. 3, temos que ter a capacidade de inovar. Essa questão, às vezes, que não nos leva a novos mercados, é a questão de inovação. 4, temos que pensar já na questão do rendimento socioeconómico. O que é que as pessoas ganham em termos de CD, em termos de flash, em termos... Às vezes nós invertemos a pirâmide. Primeiro pensamos no mercado, depois já queremos formar as pessoas. Obrigado. Muito grato. Iva, diz-me lá como é que é, por exemplo, tu formas um público, ter um museu na Mafalala para mim faz-me sempre pensar no acesso a uma coisa que para mim é percebido. Acho que as pessoas têm que ter acesso à arte todos os dias, em todos os lugares. Mas como também aquele espaço e como é que tu trabalhas a rentabilidade daquele projeto que é o Inverca, que é o museu, que é toda aquela comunidade. Bom, eu queria recuar um bocadinho antes de responder a essa questão. Eu acho que pensar cultura é pensar uma abordagem transversal, que não é exclusivamente as artes performativas. É, como dizia o Ginito, também o património, que inclui o material e o imaterial, não é? E a partir daí também temos elementos muito particulares como identidade, como autoestima, que surgem dentro desse conceito de cultura, não é? Então, não é algo que se pode desbaratar, que se pode levar de ânimo leve. Inclusivamente, por justificações ou por argumentos ligados à cultura, nós temos várias situações de conflitos, de guerra, que aparecem. Então, a cultura, novamente, é algo sensível. E, no meu ponto de vista, uma discussão sobre financiamento e apoio à cultura em Moçambique não tem que ser uma discussão que pensa fundos externos, tem que ser uma discussão que pensa fundos locais e pela força que a cultura tem. Portanto, nós é que temos que definir quem nós somos e o que é que nós queremos apresentar. E isso passa, do meu ponto de vista, novamente, por termos políticas culturais claras, políticas culturais que sejam também inclusivas, políticas culturais que sejam de incentivo e políticas culturais que permitam a rentabilização da própria cultura e dos vários produtos ou serviços associados a isso, não é? E quando eu falo desta questão, estou a falar, por exemplo, do trabalho que eu próprio fiz, que nós fizemos na Mafalala e continuamos a fazer, que é um trabalho muito associado, por um lado, à falta de conhecimento e à falta do entendimento claro daquilo que é a abordagem proposta e também reflexo do meu ponto de vista, de uma centralização do tema da cultura muito grande. Eu acho que há questões que não é o Ministério da Cultura que tem que resolver ou que tem que responder. Eu, por exemplo, estaria melhor a conversar com o município de Maputo, né? Tendo em conta a especificidade do trabalho que eu faço e tendo em conta o território em que eu trabalho e tendo em conta igualmente a característica do território em que eu estou, né? Para mim, Mafalala pode ser um património cultural, um lugar para se valorizar, mas para uma pessoa em Murrupula, uma casa de madeira e zinco pode não lhe dizer nada, não é? Então, são estas pequenas dinâmicas que eu acho que nós só vamos desenvolver quando conseguimos ter ações específicas em partes do território e desse particular fazer o todo. E isto leva-nos para um outro capítulo que é precisamente também a mobilidade, que é um exercício importante no sentido de haver mais trocas entre os artistas, não é? Eu não acho que a conversa tenha que ser Maputo concentra tudo, não é? Se calhar possa ser a necessidade de Maputo ir para Beira. Sim. E da Beira vir para Maputo, ou vice-versa, e Nampula também estar aqui. E até a nível regional, Centro, Sul e Norte, pode-se trabalhar nessas dinâmicas todas. E há um outro elemento, no meu ponto de vista, que é importante, que é a questão da rentabilização. No nosso caso, nós trabalhamos muito na questão do turismo e o turismo tem sido parte daquilo que é a nossa rentabilização. Mas o turismo não cobre todas as nossas despesas. Nós estamos ainda num processo de investimento, não é?
Nós começamos a fazer a Mafalala em 2009 e de 2009 a esta parte já se passaram 12 anos e começamos a construção do museu em 2017 e inauguramos em 2019. Então, há aqui todo um trabalho que foi feito e a par de tudo isso nós fazemos o Festival Mafalala, temos o Mafalala Walking Tour, agora temos o Museu Mafalala e neste momento estamos a construir também um restaurante que é um restaurante focado na gastronomia moçambicana, nos sabores da Mafalala, né? Então, isto depois vai explicar melhor esta minha abordagem inicial, que é termos uma narrativa que vai tocar nos vários segmentos. E essa narrativa ou essa abordagem é algo que quem tem que fazer são as estruturas públicas. Porque é a estrutura pública que regula, é a estrutura pública que novamente vai falar com o setor privado e dizer que, olha, a nossa prioridade agora é trabalharmos com gastronomia moçambicana. Nós andamos na cidade de Maputo e não temos um restaurante de gastronomia moçambicana. Vamos comer na barraca. Então, temos que levar o padrão. Então, o governo tem essa capacidade. O governo tem a capacidade de ir para um restaurante, para um hotel 5 estrelas e dizer que no menu nós temos que ter pratos típicos moçambicanos. Tem a capacidade de impor que os hotéis têm que ter obras de artistas moçambicanos. E tem também a capacidade de dizer que, olha, por via da lei do mecenato ou por via desta isenção XYZ, se fizer um investimento nesta área, neste setor, nesta disciplina, nós também temos direito a esta isenção. Eu acho que é muito mais, é um debate muito mais proficiente discutir nesta perspectiva do que estamos a discutir sobre a possibilidade de termos um fundo europeu, ou de termos um fundo suíço, ou de termos um fundo português, ou de termos um fundo inglês. Porque esses fundos são também fundos públicos nos países deles. A União Europeia é uma instituição pública. E essas instituições estão aqui no nosso país a fazer diplomacia cultural. E nós estamos reféns da diplomacia cultural. Portanto, se hoje mudar a perspectiva da União Europeia sobre o que quer fazer em cultura, nós todos ficamos à nora. Então, não vamos avançar. Então, este posicionamento, eu acho que é muito importante, é uma questão profunda no meu ponto de vista, porque ninguém vai te pagar para tu seres tu próprio, ninguém vai te pagar para tu teres a tua identidade. Então, é tempo de nós começarmos a assumir esta discussão do financiamento com muita seriedade e assumir que há necessidade de investir, e investir a sério. Não é investir porque amanhã eu quero dar um gig, quero dar um show, é investir a pensar daqui a 5, 10, 15, 20 anos qual é o posicionamento que nós queremos ter de Moçambique em todos os setores, artes plásticas, dança, música, you name it, everything. E pensar como também podemos ser um destino cultural, né? Sim. A perspectiva que eu tenho de ir, por exemplo, a Paris é ir ver obras de arte no Louvre, né? A perspectiva que eu tenho de ir para o Brasil, para o Rio, é ir curtir o carnaval, é samba. Quer dizer, são todas estas perspectivas de temas de cultura. Se eu vou para a Itália é a mesma coisa. E como eu gosto de comer, quero provar dos pratos típicos italianos e todas essas coisas. Então, como é que nós estamos nos a posicionar nesse capítulo? O que é que nós estamos a fazer? Então, isto é, no meu ponto de vista, a discussão que nós temos que ter. E esta discussão passa por nós termos incentivos específicos para cada subsetor associado à cultura. Se eu for à ilha de Moçambique, eu tenho que ter artesãos na ilha de Moçambique que produzem material que rima com a história da ilha de Moçambique. Eu tenho que comer uma matapa de siriciri em todos os lugares que eu for. Eu tenho que ter um muciro disponibilizado de forma que o turista possa levar, não é? E isso são pequenas indústrias que estão aí associadas. E esse investimento ou esse financiamento, ninguém está a falar. Nós estamos a falar daquele financiamento de ir para o palco. Não, nós temos que falar do financiamento da cadeia de valor toda, para o nosso artista, quando for ao palco, estar mais valorizado, ter um posicionamento diferente, ter uma maneira e uma abordagem diferente de colocar as questões no mundo internacional. Estamos num mundo cada vez mais globalizado, que o diferente é o que sobressai, é o que constitui a tal inovação. Então, eu havia de parar por aqui. Integrar. Nandel, como artista independente, também
tens todo este envolvimento com outras disciplinas artísticas, como é que que eu vou definir agora como marcas vão aceder a financiamentos ou fazem os seus investimentos, que eu acho que ainda é muito complexo, né? Eu costumo dizer, eu próprio, como ator e freelancer, os freelancers são sempre mal vistos, porque não e há essa mania do grupo, sim, né? Sim. Mas ao mesmo tempo temos alguns casos de sucesso onde olhamos para a freelancer, ele olha para ele, é uma marca e está ali a gerar renda e a viver do trabalho que faz. Como é que funciona esta dinâmica? Essa dinâmica é um pouco complicada, principalmente quando se trata para aqui em Maputo, Moçambique, porque nós já somos cidadãos que vivemos em comunidade, né? Até às vezes reclamamos, sabe? As pessoas sabem muito de mim, estás a ver, né? Porque vivemos em comunidade, sempre brincamos todos juntos enquanto pequenos, né? Sentar no muro, coisas assim, né? Logicamente foi evoluindo para outros tipos de brincadeiras, mas sempre queremos fazer as coisas em grupo, mas quando se trata da área cultural, às vezes é um pouco complicado de trabalhar em grupo, porque nós temos os focos individuais e para podermos chegar àquele foco, há certas pessoas que estão dentro daquele contexto, mas não estão a enxergar bem o foco. Então, temos que nos separar. Temos que comunicar essa separação, que as pessoas poderem perceber. Agora, para chegar até o nível da sustentabilidade, logicamente é um percurso que requer muita dedicação e muito trabalho. Eu acho que o trabalho fala por si. Se focas no trabalho, vais conseguir alcançar lá. Logicamente que as pessoas aqui em Maputo não têm a paciência de poder melhorar o craft, como é que ele faz melhorar os seus processos para poder fazer o seu trabalho. As pessoas veem mais os resultados. Vem na televisão, vê MC Roger, já está com o Mercedes, então, mas ele não está a perceber qual foi o percurso que MC Roger teve para poder chegar a ter o Mercedes dele, por exemplo, né? Estou a dar um exemplo mais assim, o Simba, vê um Simba no Salto Bussara ou num grande festival na África do Sul, as pessoas logo dizem, uau, eu quero já ser como o Simba. É um percurso para se chegar lá. E quando se vê o Simba naquele palco, esquecem das dificuldades que o Simba passou para poder chegar lá, né? Porque não há cortamatos para esse trabalho. Não há cortamatos, qualquer coisa. O Laranjeira não bateu palmas, já apareceu o museu lá. Passou das burocracias dos documentos, isso também é um custo da construção do museu. As burocracias. Concordo plenamente com o que ele estava a dizer, em alguns sentidos em que o Ministério pode, né? As minhas atividades, para já, até agora, não foram coisas assim que foram diretamente financiadas pelo Ministério, mas o Ministério, de forma indireta, facilitou que certas coisas acontecessem. Se a União Europeia vem cá dar dinheiro, é porque teve o aval do Ministério da Cultura. Tem que existir processos diplomáticos onde eles assinam. Então, se ficarmos muito presos em só pensar nos financiamentos, então o artista logo não existe. O artista não existe. E o Laranjeira falou muito bem. O dia que a União Europeia... Porque nós agora estamos numa situação de crise, e a crise é mundial. Não é só uma crise moçambicana. Mas a crise não é só para ti. Estamos a viver. É uma crise mundial. Então, logicamente, se formos a falar de um país como a França, a França vai dizer assim, olha, é dinheiro do Estado que estamos a dar para financiar a cultura lá. Mas nós, como temos problemas econômicos e os artistas do nosso país, por causa do Covid e da pandemia, estão a sofrer, vamos
ter que diminuir este budget. Vamos supor que é um budget, vou dizer um número assim superficial, de 1 milhão de euros. Eles dizem que vamos reduzir isto para 200 mil euros, porque a prioridade de França agora é cuidar dos artistas nacionais. Então, logo aí, os processos culturais aqui, que estão dependentes desses fundos, não vão acontecer. Então, será mesmo que só temos que estar aqui a dizer que, olha, financiamento? Eu, quando comecei o meu trabalho, não comecei com financiamento nenhum. E adiro o financiamento mais no sentido de que, olha, há trabalhos que eu quero fazer que preciso de financiamento, eu preciso de colaborar com alguém que está na África do Sul, para isso eu preciso de financiamento. Mas para produzir o meu álbum, para produzir o meu espetáculo, não tenho aderido financiamentos. O meu manager começou com um desafio muito interessante quando nós começamos com a minha banda da Mute Band. Nós dissemos, vamos lá tocar nos bairros. Vamos tocar nos bairros, vamos fazer uma turnê nos bairros. Vamos fazer nos bairros? Vamos fazer nos bairros. Muitas bandas cá não tinham coragem de fazer isso. De ir tocar para 2 pessoas, ir tocar para 3 pessoas, ir tocar para 10. Né? Porque estás a levar um estilo musical que não é comum lá nos bairros. É o processo de criação de públicos. Quando voltamos já para o centro da cidade, para o epicentro, os espetáculos já estavam a encher, porque as pessoas estavam a ver na internet, olha, esses gajos aqui estão a tocar ali, estão a tocar ali, estão a tocar ali. Então, é um processo que, eu acho que é um processo que é em paralelo. Tens que trabalhar a parte da criação do público e tens que trabalhar a parte também das aplicações, e também tem a faixa do meio, que é o thin line, que é também tens que trabalhar para ti. Né? Tens que acordar de manhã, dizer que, olha, tenho o meu espaço para trabalhar. Se és um artista, és músico, faça o máximo dentro daquilo que é o teu possível, de teres um estúdio em casa. Se és um bailarino, faça o máximo de tentar, com o teu coletivo de bailarinos, de terem o vosso próprio espaço para poderem fazer os vossos ensaios. Se és um ator, arranja um bom espelho num canto na tua casa, dizes, esse canto da minha casa é onde eu por dia vou, porque só assim que vais melhorar o teu craft, e só assim que tu vais estar ao nível. Olha, quando nós fomos tocar no Afropunk, eu estava na África do Sul, antes de tocarmos no Afropunk, eu tinha ido fazer a turnê com os Cantinhos das Cores, com os Urban Village, fomos para o Soweto. Quando chegamos no Soweto, vimos as bandas a tocar, até ficámos nervosos. Fizemos o espetáculo, foi muito bom. Quando regressei, fizemos os ensaios já dos cortadores de lenha, né? Com a Zagaia, porque fomos lá tocar no Afropunk. Fizemos o ensaio, quando acabou o ensaio, eu disse, olha, we have to step the bar, temos que fazer melhor do que isto, porque em termos de música na África do Sul, eles estão a tocar aqui, então vamos lá nos esforçar para chegarmos aqui. Logicamente há de haver murmúrios, porque é muito difícil também, não digo aceitar críticas, porque música é uma coisa, arte é uma coisa muito pessoal. Então quando a gente faz um comentário para melhorar, às vezes podem não perceberem coisas assim, mas quando eu disse de outra forma, já disse, olha, nós falamos português, então a única coisa que eles vão sentir de nós não é a mensagem, ou é a nossa vibe, ou como nós executamos os instrumentos que nós estamos. Então, se eles estão aqui, ou nós temos que igualar, ou podemos ir mais para frente. Então, esse mercado que a gente quer criar, são essas qualidades que nós temos que ter. Não podemos ter uma qualidade em que diz, isto é para amanhã, vou deixar para amanhã. Isso é uma crítica que eu dou para os artistas nacionais. Temos associações. Da década 80, para os que nasceram na década 80, numa associação dos músicos, quantos álbuns existem? Vamos tirar os Joazimbos dos 70, vamos chamar o grupo RM, vamos tirar Filipe Chinhaçaveles. Eu estou a falar da nossa geração.
quantos músicos é que têm álbuns? Para a gente poder ser um atrativo pelo qual uma pessoa que vem de fora diz: olha, eu quero ouvir este estilo de música de Moçambique. O Afrobeat, como chama aquilo? Nigeriano, é conhecido a nível mundial. Inclusive, em todos os estilos de músicas contemporâneas e modernas, emprestam elementos do Afrobeat. O Kwaito é música eletrônica africana. O Afrobeat agora também é música eletrônica africana. Já consegues ouvir na América Latina, consegues ouvir a Beyoncé empresta, Pharrell empresta, na Europa estás a ouvir. Nós não internacionalizamos o Panza, por exemplo, mas conseguimos internacionalizar a Marrabenta, que tanto dizemos que é a música do Rovuma Maputo, que representa, né, é a nossa bandeira musical. Então, nós próprios temos que fazer os nossos esforços, o Ministério da Cultura tem que fazer os esforços que tem que fazer, as instituições privadas têm que fazer os esforços que têm que fazer. Mas cada pessoa, independentemente da atividade que esteja a fazer, tem algo para fazer para o país. Quando eu tenho a oportunidade de conseguir internacionalizar, o que eu faço? Eu não vejo essa vitória como sendo uma vitória minha, eu vejo essa vitória como sendo uma vitória nossa. Eu vejo, olha, isto aqui não está a abrir portas para mim só. Quando o Simba fez o álbum com os BBE internacionalmente, eu disse que isto aqui também tornou-se mais fácil para eu poder comunicar o meu produto a nível internacional. Estás a ver? Se ele abre um museu lá, numa falala, abrir portas. Eu também digo, olha, eu agora já tenho que começar a pensar o que eu posso, na arte que eu faço, posso pôr lá. Se não tenho algo, não vou ligar para o Laranjeira e dizer que, olha, Laranjeira, como é que é? Vamos lá fazer. Eu quero planos concretos. É uma instituição. Se eu ligo para o Genito para perceber como é que vamos fazer coisas a nível do Ministério, tem que ser coisas concretas. E eu acho que isso é um pouco difícil de nós aqui entendermos. Essa particularidade. É por isso que nos irritamos facilmente quando não dá certo. Culpamos uns aos outros, porque nós estamos numa coisa de culpas. Não. Quanto ao Ministério da Cultura, eu diria que nós precisamos de mais leis. Ele falou dos estatutos, acho que é muito importante termos os estatutos. Precisamos de mais leis. Temos muitos espaços aqui, por exemplo, na cidade de Abandonadas, que nós, artistas, podemos ocupar o espaço e fazemos coisas interessantes, para não ficarmos só presos às salas, aos museus, e trazermos um toque como o trabalho que o Quito está a fazer com o Kinane, quando ocupou o Ministério. Há tantos espaços como aqueles que a gente pode ocupar. Como é que a gente pode ter isenções de impostos para a importação de equipamentos de trabalho, tanto musical, em todas as áreas culturais daqui. Facilidades de, por exemplo, o Ministério, em vez de nos dar o dinheiro da passagem todo, pode nos dar 20% do dinheiro da passagem. Por exemplo, se for para o caso da gente ir representar o país fora, neste caso. Ou, digam, premiem artistas também, anualmente. Premiem artistas anualmente. Para quê? Para termos um foco e depois os patrocinadores dizerem que o Miranda ganhou. As pessoas podem ficar com nhongo, é problema deles. E o Miranda, melhor artista do ano. E esse nhongo aí também cria criatividade, é nice existir, né? Porque artistas são haters. Artistas são haters por natureza, não é? Então, os patrocinadores dizem que, olha, ele é o artista do ano, então ele é que temos que patrocinar. Mas se patrocinam a ti, vais fazer posso assim dizer, uma performance. Possa ser uma peça teatral, pode ser um vídeo, logicamente vais empregar moçambicanos, porque se for um vídeo, por causa desse programa já se empregou algumas pessoas que são moçambicanas. Tens 2 cameramen, vais ter alguém que vai ter que fazer as luzes, vais ter alguém que vai ter que transportar, o produtor, estás a empregar pessoas. Então, a pessoa do make-up.
Mega Muito tudo. grato, muito grato. Vamos fazer uma pequena pausa e faremos a nossa segunda parte. Vamos passar para o nosso quiz. Tenho algumas perguntas para vos fazer. São perguntas simples, nada de muito complicado, sobre cultura geral. E este jogo tem duas fases. Temos perguntas com opções e depois temos as perguntas mais rápidas. Quem sabe responde. Vou começar com a primeira pergunta. Como se chama o governador da província de Manica? Opção A, Edson Mapá. Opção B, Francisca Tomás. Opção C, Alberto Mondlane. Opção D, João Ferreira. Como se chama o governador da província de Manica? Opção A, Edson Mapá. Opção B, Francisca B. Tomás. Opção C, Alberto Mondlane. Opção D, João Ferreira. Fico por B. Eu passo. Passas. Nandel. Eu acho que é B também. B, ok. Mas podemos fazer como no julgamento? Sim. Não quero responder. Já não me lembro. Eu não lembro. Ok, mas para os que se lembram, é mesmo a opção B, Francisca Tomás. Genito, se falhasse isso, estava tramado. Eita. Vamos passar para a próxima pergunta. São todos distritos da província de Niassa, excepto opção A, Quamba, opção B, Nipepe, opção C, Sanga, opção D, Tsangano. Opção D. Tsangano Ok. não é de Sangano. Vamos na boleia D. Nós na boleia. Tsangano é Ok, Tete. às vezes é bom na boleia porque estás certo, completamente certo. É de Sangano, né? É. Yeah. Tete. Tete. É. A música Sweet Feels do grupo The Hot Bros conta com a participação da cantora. Opção A, Isis. Opção B, Tayara. Opção D, Constantine. Opção C, Constantine. Opção D, Tag. Sweet Feels. Do grupo, como é que chama o grupo? The Hot Bros. É isso, não é? Good, Hood ah, Bros. com tag. Tag, também. ficas com a Tag. tag. É um house. Tag. Nossa, não sei. Vais seguir delay. Eu deixo de. Eu, quer dizer, não queria sempre seguir, tenho que assumir o que não sei. Não sabe. Yeah, não sei. E fico a saber. Eles pareciam que sabiam muito, mas não é a tag. É a Tayara. Desse bem não seguir da tua vez. Yeah, O que tem nesta água aqui? yeah. Oh, caramba. Mas tem uma música com eles, a tag, né? Mas não é essa. Não é essa? Não Ok. é essa. Valentino de Las Vegas e Kai são alter egos de que rapper moçambicano? Opção A, Dollar or Yen, sorry. B, Smaller. C, Kenobi. D, Duas Caras. É opção A. Opção A, Opção A quem? Dollar or Yen. Elas ou Yens. Não, eu acho que pode emitir a voz deles. Acho que é normal não, eu não saber. Tá bem. Opção A, Dollar or Yen. Yens. Yes. Yens. Mas qual é o AKA do artista mesmo? Valentino de la Vega. Quem é? Ok. Eu acho que é a opção A. A, A quem é? Quem é? Dollar or Yen. B, qual é? Smaller. Smaller C. não pode ser. C, Smaller não pode que não ser. vi. D. Duas Caras. Duas caras também é. não. Duas caras Pode não ser. faz nem Sim, faz rap. vamos, Valentino vamos. Epá, eu agora também tenho que perder uma. Eu vou ficar eu fico no ABC, eu fico no C. Pô. Vai ficar no C. Quer dizer, são. O Genito já usou a palavra perder. Perdeu.
Mas que disseram acertaram. Isso. Acertaram. Acertaram. Conheço bem a música do Valentino. Vamos a uma outra pergunta, ainda sobre música. A quem pertence a música Wababuluco? Opção A. DJ Tarico. Opção B. Burna Boy. Opção C. Mr. Cuca. Opção D. DJ Ardilhos. DJ Ah. Tarico. Tarico. Opção A. Mandel está muito pensativo. Tarico também. Tarico. Ok, acertaram. Não, essa música, Eu quer queria dizer, dizer internacionalizou-se. É só que o Burna Boy, É. tipo... Tirou o chapéu. Convidou? Sim, eles têm Um remix aí. música. Não, uma Mas o música. Burna Boy está muito atento a Moçambique, hein? Muito atento a Moçambique, sim. Agora vão viajar alguns moçambicanos para a Nigéria. É. Sim, sim. Não é que a música contemporânea moçambicana, porque estava amarrada a ideia de marrabenta, do padrão. Os meus convidados Eles, gostam de conversar. não, eles tiveram que distanciar-se. Yeah. O Panzer, que isso foi bom em termos de ruptura de novo movimento artístico. Isso foi muito bom, porque eu agora vi o Roberto de Sons a gravar com o DJ, já vi o Azimbo, já vi, quer dizer, essa Guarda ruptura, Marcos também. yeah, essa ruptura foi bom. Vitor Marcos. Saíram. Yeah, Dr. Marcos. Yeah. Ok. Vamos seguir com as nossas perguntas, pode ser? Queríamos fugir, O precisamos de álbum conversar. Raiz pertence a que artista moçambicano? Opção A, Wazimbo. Opção B, Resenia Jaime. Opção C, Rosália Amboa. Opção D, Zaida Chongo. Álbum Raiz. Raiz. Zaida não é. Rosália Mboa não é. Qual é a outra opção? Resiana Jaime. Resena Jaime. Opção A, Wazimbo. Wazimbo. perdi. Acho que o Azimbo. Aceitas que perdeste? Acho que se for o Azimbo, talvez o segundo álbum. Mas mesmo assim. Yeah, talvez estou mais próximo do Wazimbo. Estás próximo e vais chegar com um Wazimbo. Mas essas titias aí lançaram álbuns em 1990. Resiana Resiana Jaime, Jaime. Rosália Mboa. Rosália Mboa. Zaida Chongo. Bem, isto aqui mostra que as coisas têm Não que posso fluir. precisar. Precisamos mais programas desses. Eu só posso dizer, vocês duvidaram tanto, mas isto é algo do Wazimbo. É, do Cotamar, saber. Raiz. Esse é o segundo Não álbum. podemos É esperar. o segundo álbum. Ok, vamos às perguntas. Mas eu disse Wazimbo. Não, você estava perto, não definiste que... Ah, ok. Vocês estão perto do Wazimbo, mas não sei produção. É que eu disse Rosália não. Resiana não. Zaida não. Câmeras. Eu as disse que câmeras, três as não. câmeras vão Né? dizer- Se eu disse que são quatro, eu disse que esses três não são. Tá bem, mas Vamos pronto. recuar as câmeras. É? Vamos ver agora as perguntas rápidas que não há Ok. opções. Ótimo. Que nome se dá ao dançarino mascarado na dança tradicional Mapico? Não, ele é Pico. Yes! Acertaste! Andas a estudar muito! Minha terra. Como se chama a arte de projetar a voz sem que se abra a boca ou mova-se os lábios de maneira que o som pareça vir de outra fonte? Não sei se é assim em português. Em inglês diz Falsete. ventriloquist. Ventríloco. Sim, está esperto, tá muito aí. Ajuda, Vitor, já estamos perto. Ventriloquismo. Ventriloquismo. Certo. Que material é usado nas esculturas Maconta? Pau preto. Pau preto. E a produção aqui, só câmera, para dizer que é assim. Não vou entrar nessa discussão. Como se chama o festival que visava promover o gênero da música rock em Moçambique?
Tinham Goro dois, Fest. tinham dois. Yes! Qual é? Mas espera. Qual é? Espera. Essa pergunta aí, tem 3 festivais. Vocês falaram dessa pessoa. Yeah, o Goro, tem um Goro Fest, mas tem o Metal Zone também. Sim, Tinha um também festival tinha o Metal Metal Zone. Zone que acontecia em Chama o França. Chama o Eric para resolver. Não, mas até que fica bom assim, a gente promove os festivais todos. Então, Goro Goro. Fest, Metal Zone. Eric, de saudade. Quem criou o grupo de teatro Gungu? Gilberto Gilberto Mendes. Mendes. Ah, As músicas MDTT Amor 2.0 pertence a que álbum do artista moçambicano Trix? Como é que é? As MDD. músicas MDTT Amor 2.0 pertencem a que álbum do artista moçambicano Trix? Eu acho que deve ser do primeiro trabalho dele, Filhos da Terra. Certo! Uau! E terminou o nosso quiz. É. Mas antes de vocês irem embora, eu sei quem ganhou, a produção que depois decide isto. Não, Nandela que bateu aí. Mas foi tudo contemporâneo. Eu contei Yeah. Mas olha, antes de vocês irem embora, eu gostava que se despedissem com uma grande solução do que nós estivemos a esmiuçar, assim, de forma rápida, uma solução que, para nós sairmos desses issues de financiamento, de investimentos, mecenas, privados, Estado, como é que nós, quero que vocês deixem soluções. Problematizamos demasiado, agora é o momento de deixar soluções, Genil. Ok, eu gostei de um aspecto. Estava preocupado porque estamos a pensar a cultura na perspectiva que os outros é que vão financiar. Falam de instituições internacionais, mas parece que devolvemos a nós a esta responsabilidade de pensarmos a cultura. Nesse sentido, a minha solução é uma abordagem integrada da cultura que envolve quer o Ministério, se quisermos, da Cultura e Turismo, quer as autarquias, quer as províncias, porque é possível que os três, a nível, né, definam uma estratégia integrada de financiamento da cultura, não é? Depois, o segundo eixo de financiamento é do ponto de vista de consciência, e depois desta convite, uma das soluções seria que nós, os artistas, essas instituições públicas e privadas, criássemos um programa ou um movimento tipo presente, que todos possamos revitalizar esse setor, porque ainda há muita polarização. Então a solução seria fazer um programa integrado entre esses três poderes, o central, o Ministério, as autarquias e as províncias, e depois uma relação com os promotores de artistas, em que possamos escolher um dia, um único dia, e em todos os sítios, museus, Nandel, aqui, todos, à mesma hora, todo o país, presente um programa cultural. Eu acho que seria um gesto muito simbólico, que é para trazer a confiança. Ficamos mesmo um pouco distanciados, desconfiados, e somos um único povo. Muito grato e espero vê-lo em vários concertos e continue fazendo esse exercício de trazer os artistas, de trazer as políticas para o setor das indústrias culturais e criativas. Muito grato. Ivan, deixe-nos aqui uma solução na forma de nos despedir. Acho que está tudo dito pelo Ginito, mas muito resumidamente acho que passa acima de tudo por ativarmos a nossa moçambicanidade e o nosso sentido de orgulho pátrio. Muito grato. Nandel. Eu acho que temos que colaborar mais. O Ministério, artista, Ministério, colaborarmos mais. Acho que ali já é uma porta para a solução dos vários problemas. Nós, como artistas, acho que
podemos criar grupos alternativos não formais, onde a gente pode partilhar as informações das aplicações, fazermos chegar aos nossos colegas, porque agora temos a internet, acho que é uma ferramenta muito importante, né? E deixar de reinar o egoísmo, porque no final do dia todos nós queremos para que a cultura cresça. Então temos que nos deixar, não nos deixar levar muito pelas siglas, artista popular, artista underground, artista alternativo. Todos nós fazemos cultura, podemos colaborar também nesse aspecto. Colaboração não quer dizer essencialmente estarmos a fazer arte juntos. O facto de eu te enviar uma aplicação para ti, eu acho que já estou a abrir uma porta para podermos vir colaborar no futuro. E pensar que estamos a trabalhar para o país, não estamos a trabalhar para mais nada senão o país, e tudo que nós formos a fazer neste presente, né, vai se refletir no futuro deste mesmo país, para as gerações que estão a vir, porque a plataforma que existe agora, alguém criou. Alguém esteve a fazer teatro antes, alguém esteve a fazer música antes, alguém esteve a fazer museus antes. Houveram outros ministros de cultura e educação. E também dizer a ti, Yuk, que este programa também é a solução dos problemas. Que haja mais conversas como estes e venham mais artistas sem vergonha de dizer o que pensam a partir desta plataforma. Muito grato, vou pegar na deixa de Nandel e dizer que este programa é feito pelo 16 Neto. Vocês podem seguir, eu sei que este é o nosso último episódio, mas vocês podem seguir este e outros episódios. Podem até voltar a ver a primeira temporada do Por Detrás das Máscaras. A gente vê-se para o ano e até já!